Então seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Uma edição histórica, né, eu diria. Não só pelo convidado, mas também pelo dia de hoje, né? Pela vitória do último domingo. Eu lembro, Léo, que no dia 1º de janeiro de 2019, quando o Bolsonaro assumiu, a gente publicou um episódio, né? O episódio chamava-se 2 Minutos para Meia-Noite. E lá a gente não falou nada, a gente só tocou uma playlist lá do Apocalipse, né? E já prevendo um pouco, né, do que seria o governo do Jair Messias Bolsonaro. Já tinha o chanceler fundamentalista já escolhido, Ernesto Araújo. Então ali já tínhamos todos os sinais de que ia dar uma grande merda, né? Smashing Pumpkins, o Doomsday Clock e assim por diante. Agora a playlist de hoje tem que ser melhor. Uma playlist, talvez uma playlist, primeiro, antifascista. Então, Léo, já deixa aqui o responsável, o curador da playlist desse episódio será o convidado de hoje, que é o professor doutor Leonardo Ramos. Eu tenho até dificuldade de te apresentar, porque você é tanta coisa, mas rapidinho, ele é professor do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da PUC Minas, também tem cargo hoje, né, Léo, na Associação Brasileira de Relações Internacionais, é o diretor, secretário-geral, o que você é lá mesmo? Secretário executivo. Secretário, mais bonito ainda o nome, só melhora. É pesquisador de uma porrada de grupos, entre eles o grupo de pesquisa sobre potências médias, junto com o Javier. É pesquisador também do Instituto Nacional de Estudos sobre Estados Unidos, o INCT-INEU. Autor de inúmeros livros e artigos. E também já é o quê? A 4ª vez que você vem aqui, né, Léo? Já tô virando sócio remido já. É isso aí, sócio remido do Chutando a Escada. Lucros, dividendos da escada. Você brigou com muita gente na família por conta das eleições? Peguei. Acho que você foi o único. Mas já fez as pazes? Muita gente não, mas de forma intensa com um ou dois. Eu tive uma treta. Mas já pode passar com um monte, né? Pra não brigar. Mas na última hora, em algum momento, não aguentou. Foi difícil. Mas já fez as pazes? Fiz, mas me arrependo de ter brigado. Fiz pra manter a relação da família mesmo. Mas eu falei, foi mal, mas não senti mal, não. Porque... Eu estava errado, eu não tenho certeza que eu não estava errado. Entendi. Mas eu devia ter segurado ali um rompante para manter o momento civilizatório, mas o problema é tentar ser civilizado com quem questiona os pontos básicos da civilização, né? Aí fica difícil. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Longe de ser genial, mas me recuso a achar que isso é só burrice, minimizando uma epidemia global. Me vejo desejando que o corona elimine. É um mestre na arte de falar merda. Queria fazer cafuné nele com uma pedra. Trump com a mão no seu rabo, te fazendo de fantoche, tipo um grande mané. Claramente apavorado, mente compulsivamente, sempre faz um banzé. Tem a agilidade de um mexilhão, atleta que não sabe fazer flexão. Acabou. Você não é mais presidente. Você não é mais presidente. O mundo todo já tá ciente que você não é mais. Foi comer churrasco de gato na praça em meio à pandemia e de quarentena. Um idiota completo até quando tá calado. Nunca vi uma meba criar tanto problema. Chamar de porta
que esse trauma nos ensina, pra ver se desse vírus a gente se vacina. Acabou, você não é mais presidente, você não é mais presidente, o mundo todo já tá ciente que você não é mais. Acabou, você não é mais presidente, você não é mais presidente, o mundo todo já tá ciente que você não é mais. Acabou, você não é mais presidente, você não é mais presidente. Mas, Léo, pô, cara, eu troquei algumas mensagens com você no domingo. Eu tava muito nervoso, cara. Eu tava achando que tava apertado demais. E de fato foi, né? Minas Gerais só virou no finalzinho. E aí mantemos aí um padrão histórico, né? De todo presidente eleito também ganhou no estado de Minas. Mas foi por pouco. Por um momento eu achei que não ia conseguir virar em Minas, né? Mas os mineiros conseguiram na raspinha, né? Mas conseguiram virar ali no finalzinho e isso ajudou a dar a vitória pro Lula. Mas me conta aí como que foi, cara. Como que você tá com essa vitória? Acho que lavou a alma. Como que tá? Cara, eu acho assim, naquele momento foi catártico em algum sentido, né? Eu até brinquei com o pessoal que me chamaram para ir para as comemorações, né, logo depois da eleição. Eu falei, não, eu não só vou para comemoração de rua, coisa do galo, não vou comemorar a vitória da social-democracia. Né? Mas acabei indo depois, que um amigo estava por lá, eu acabei indo lá no Carnalula lá ver o que estava acontecendo. E era um sentimento de alívio, acho que a gente tem que aproveitar os momentos dentro daquilo que eles estão proporcionando, né? Ou seja, aquele momento, e acho que é o momento que a gente, quer dizer, que a gente estava, né, um pouco ali naquele primeiro dia, 2 dias, é um momento de alívio, mas logo depois, né, já começa também uma certa apreensão em função das manifestações aí de quem, por alguma razão, não aceita o resultado, né, a partir das ações mais questionáveis nesse sentido. Mas foi um momento de alívio para pensar exatamente a possibilidade de, sabe, a partir do que eu acho, né, do que eu espero que vai ser de 23, consciente que vai ser uma dificuldade tremenda de conseguir reconstruir o que em 6 anos eles conseguiram, né, de Temer para frente, conseguir construir. É de uma competência para fazer o mal impressionante, em todos os sentidos. Então, de desconstrução da economia, aceleração de processos de desindustrialização, reprimarização, inflacionário em alguma medida também, perda de poder aquisitivo de partes significativas da população, até a construção de uma situação bizarra na população, onde a gente tem aí uma parte substantiva da população completamente caminhando em paralelo ao que é a realidade. Parece... Figuras estão me parecendo... Eu me lembro uma vez do Zizek, numa razão qualquer, ele falava... Um tema que não tinha nada a ver com esse, mas ele citava ele usava como analogia aqueles momentos do desenho do Papaléguas, onde, então, de repente... O Papaléguas era um exemplo sempre, né? Mas outros também aconteciam. Mas o Papaléguas sempre acontecia que, de repente, o coiote continuava correndo, mas não tinha mais chão embaixo. E só caía na hora que ele olhava para baixo e via que não tinha chão embaixo, né? E a minha questão é que nós estamos numa situação que ela consegue ser mais bizarra do que o desenho do Papaléguas, porque acho que eles já viram que não tem chão embaixo, mas estão dizendo que o fato de não ter chão embaixo é mentira. Tem chão embaixo. Eles continuam correndo sem chão embaixo. E essa é uma parcela substantiva da população que está no... O meu ponto não é nem... Já não estou nem entrando no mérito da... A gente pode conversar sobre isso depois, de estar à esquerda, de estar à direita, né, uma direita mais radical, mas o ponto é até uma direita radical que não consegue nem estabelecer critérios mínimos de realidade para poder começar a pensar sobre isso. Isso me assusta. Mas, enfim, de todo modo, isso para dizer que eu acho que são momentos, né? Ou seja, o primeiro momento, o momento da alegria, alegria com relação ao
você tinha dito o termo que me fugiu agora, que você consegue, do alívio. Uhum. Agora tentar ver o que dá para reconstruir desses escombros aí. A vitória do Lula certamente não veio sem contradições, né? Certamente que não. Também não será um governo fácil, todo mundo tem plena noção disso, ainda mais considerando a composição do Congresso, né, nacional, e essa extrema-direita sem chão, para ficar com a alegoria que você mencionou. Isso de fato é assustador, né? Eu estava vendo alguns vídeos de apoiadores, apoiador eu acho que também não é uma palavra adequada, vídeos de fanáticos, né, em transe praticamente, questionando o segundo vídeo do Bolsonaro, né, onde ele fala para acabar as mobilizações, dizendo que era um ator, que aquilo tinha sido ensaiado, que Bolsonaro devia estar, sei lá, no calabouço, em algum lugar. Eu vi que isso não seria difícil para o povo da nova ordem mundial. Teve isso. Mas tem uma inversão aí no argumento que eu queria propor, que é o seguinte... porque o bolsonarismo, ele não faz sentido, não importa a métrica que você usa, né? A métrica econômica, a métrica social, a métrica da renda e sei lá o quê. Mas, por outro lado, a despeito do Bolsonaro, esse neofascismo à la brasileiro, né, tem uma capilaridade, né? Então, me parece que tem uma base social robusta, tanto que a gente tem visto isso agora, né, funcionando. Então, eu não sei assim, se a gente já passou de um ponto de não retorno, né, ou se ainda é possível, né, enfim, encerrar esse transe coletivo, porque de fato, cara, as pessoas estão malucas, né, e não mais estimuladas pelo Bolsonaro, sei lá, cantando hino nacional, fazendo saudação nazista, né, e por aí vai. Então, assim, me parece que a gente vai ter de fato, né, muitos anos para poder pisar na cabeça da serpente mesmo, né? Porque é inacreditável a força que isso tem e a maneira como que esse discurso entrou principalmente nas igrejas evangélicas brasileiras, né? É surreal, assim, surreal. Eu não tenho nenhuma ideia, assim, ainda do tamanho disso, né? Leio uma coisa ou outra sobre, mas o que eu tenho lido é isso, que o bolsonarismo é um sintoma, né, de um sentimento que tem uma capilaridade bastante impressionante na sociedade brasileira. Felipe, eu acho que você tocou num ponto que para mim ele é crucial. Eu tendo a concordar totalmente com o que você está colocando, que me parece, né, que eu tenho caminhado nessa perspectiva, eu tenho conversado com os amigos e um grupo que a gente tem de discussão dessas questões aí, e me parece que aquele momento, até o Lula citou isso em alguma entrevista dele esses dias, né? Acho que acabou que eu coincido com a ideia dele. Naquele momento em que o Aécio não reconhece a vitória da Dilma e começa a questionar a institucionalidade do governo, e desestabiliza o governo naqueles termos. Obviamente, a gente tem a diferença de termos políticos, né, de articulação, tudo, da Dilma para o Lula, aquele contexto pós-mensalão e todas aquelas questões também, né? E as tensões associadas ao Lava Jato também, tudo. Então, isso também enfraquece, né? Mas, daquele momento para frente, eu tenho para mim que é um momento ali de construção disso que você está dizendo. Não é só um fanatismo, mas é um certo processo do qual quem é o principal herdeiro político naquele momento é o próprio Bolsonaro, né? Ele consegue ser o cara que gera esse momento de catálise, né? Se a gente for pensar nesses termos. Ele consegue catalisar esses movimentos que aparentemente, não vou dizer que eles são díspares, mas são movimentos que não têm a priori um ponto... Depois vai se encontrar o denominador comum deles, mas eles não são a mesma coisa. Sejam setores... E a gente vai ver, né? Cada analista dando um nome diferente para os setores, mas sempre teve aquela coisa ali. Em algum momento tinha uns olavistas que depois desaparecem, tem uma turma saudosa do regime militar, tem um elemento conservador ali associado, tem um elemento ali pró-mercado, que também um liberal ali, que lembra muito a origem da própria ideia de neoliberalismo, né? Naquele movimento, como né? A ideia do liberal juntando com o conservador pela primeira vez na história, e tem essa turma religiosa que vai ter um discurso pautado ou por uma leitura mais conservadora ou por um elemento liberal, né? Se eu pego, não é o momento, mas discursos associados à teologia da prosperidade, etc., que levam a uma leitura individualista, meritocrática torta,
e etc, etc. Fora toda essa cultura, né, liberal, de neoliberal, por assim dizer, desse capitalismo predatório que atomiza de tal forma que você começa a ter cada vez mais um discurso, né, a falta de percepção da totalidade, a falta de percepção dos vínculos sociais, coisas desse tipo. Então, e aí, essa turma, de um jeito ou de outro, ela vai se juntando, né? E aí, nesse primeiro momento ali, com o discurso anticorrupção, que nunca foi, né? Anticorrupção, o ponto-chave, né? Vide o sujeito, né? Tendo mais de 50 imóveis, comprar dinheiro, vide não sei quantas dezenas de envelopes lacrados para 100 anos, vide tudo que já se descobriu aí sobre figuras que devem imposto e ele perdoa de maneira bizarra, ver figuras dentro da igreja evangélica que, na hora que você vai ver a associação com o sujeito, são figuras que devem também centenas de milhares de reais em imposto, e quem apoia esses caras não vê problema nenhum nisso, mas ao mesmo tempo fala que o problema é que o Lula foi um corrupto condenado quando não foi. O meu argumento sempre, não tem problema nenhum, mas você é seu corrupto de estimação. Eu falei, não é meu corrupto de estimação. A pessoa assim, ele é ladrão. Eu falei, cadê a prova? Eu só quero a prova, não tem problema. Se ele se achar, pronto, beleza, prende, etc. Não pode ser do jeito que for, porque é o mínimo que se espera no Estado democrático de direito, né? Então, esse é o ponto. E aí quando você diz, estou falando isso tudo, né, para pensar que de 14 até 18, né, desse momento ali, 16, 14, 18, eu vou colocar talvez 13, né, as manifestações. Aquelas manifestações até 18 é um momento de emergência e articulação e catálise desse processo. E aí surge o que a gente chama, o que a gente vê na literatura, do bolsonarismo. E esse bolsonarismo, que aí está um ponto que você colocou, que eu acho fundamental, ele é maior do que o Bolsonaro. Ele não se limita ao Bolsonaro, né? É uma nova polarização, é um novo polo. Ou seja, se parar para pensar, é a ideia lá da astúcia da natureza, né? Ou seja, o Aécio, por exemplo, ele faz aquele movimento todo, o PSDB compra aquele argumento todo, ele praticamente desaparece. Agora, no segundo turno, que ele tem uma sobrevida com 2 governos. Mesmo assim, curiosamente, um deles é apoiado pelo PT, né? De maneira explícita e tudo. E a mesma coisa pode acontecer, a gente pode estar começando a perceber talvez um pouco no caso do Bolsonaro. Ou seja, começa a ficar claro em algumas manifestações que independe do Bolsonaro falar ou não falar. Ele vai e fala, olha, ele vai e fala agora já, né? Olha, vamos sair da rua e tal. Não tem um efeito desmobilizador, né? É o que você falou, para o sujeito que está lá, ele pode inventar uma narrativa, alguém inventa uma... Mas mesmo que não se inventasse a narrativa, o ponto é que você já vê em alguns grupos bolsonaristas, alguns dizendo que alguns decepcionados com o Bolsonaro, com o capitão, dizendo que ele não foi radical bastante, que ele não foi até a última consequência, esperavam dele uma resistência maior, ele já está pedindo para o povo sair da rua e ninguém vai sair porque não pode. E aí começa a ideia toda de manutenção dessa situação complicada. E agora? É o que a gente dizia. Você tem 4 anos de aparelhamento de certos setores policiais, certos setores das forças de coerção no país, né? A Polícia Rodoviária Federal, particularmente, você pega esse sujeito que é o que está à frente do processo aí, se você pegar lá e olhar rapidamente, você vê que ele é um dos que tem um inquérito que tem 100 anos de sigilo. Pelo orçamento secreto, acho que 70 milhões, 90 milhões de reais foram para a PRF. Ou seja, está aparelhado até o... Não estou dizendo que são todos, mas assim, todos os profissionais ali, mas tem isso. O Exército teve cargos, a Polícia Federal teve aparelhada. Você viu que foi aquela coisa esquisita lá com o Roberto Jefferson. Então, assim, a desmobilização disso aí, como fazer isso, eu não faço a menor ideia. Mas, de todo modo, voltando só para a questão que você tinha colocado, eu acho que é isso. Existe esse grupo. Esse grupo hoje, ele ocupa, na minha percepção, esse bolsonarismo, né? Ele ocupa exatamente o polo, uns 20%, 30% da população, que sempre teve ali uma perspectiva um tanto mais conservadora ou mais à direita, só que agora um elemento chave associado a isso são as questões da pauta moral, da pauta identitária. Agora, curiosamente, ou seja, de tanto parece que o veneno voltou contra eles, né? Porque o tempo inteiro criticando a esquerda pela suposta pauta identitária, gênero, etc. E agora todo o discurso de quem se coloca nos mesmos termos, né? Num polo invertido. Então, na verdade, eu acho que esse é o grupo com o qual
com o qual a centro-esquerda vai ter que lidar daqui para frente. Para mim, posso estar errado, mas para mim está muito claro que não foi Bolsonaro não foi o sonho de uma noite de verão ou um pesadelo de uma noite de verão, né? Ele foi a figura que estava ali. Ele vai estar passando, mas o grupo está ali. A grande questão agora em algum momento a gente conversou, não me lembro se foi aqui ou foi em outro momento, ou foi em outra situação, quem ia ser o herdeiro intelectual de Olavo de Carvalho dentro dessa ideia de uma direita reacionária, etc. Não apareceu ninguém, né? Há algumas especulações de quem herdaria. Não houve ninguém com a capacidade, né, de herdar isso, pelo menos até o presente momento. A mesma pergunta se coloca agora em termos não de intelectualidade, né, mas quer dizer, intelectualidade no sentido gramsciano, né? Quem tem liderança, quem ocupar o lugar do Bolsonaro. Enfim, pode ser que ele fique ainda no lugar, né? Mas aí tem que ver como lidar. Mas a gente pode voltar a conversar sobre isso, porque tem que pensar. 4 anos é muito tempo. Eu acho que 4 anos é muito tempo, já tem alguma disputa, né, em relação a isso. Acho que o próprio movimento do Sérgio Moro recente agora, né, mesmo depois de todas as acusações graves que ele faz contra o próprio governo Bolsonaro, ele se presta, né, àquele papel de ficar ali como bobo da corte. Eu acho que o meu problema é que eu às vezes tento atribuir alguma racionalidade ao Moro. Mas, enfim, considerando isso, parece que ele quer ser talvez um candidato, não sei se vai conseguir. Mas o ponto é esse, né, Léo? A serpente saiu do ovo no Brasil, né? A serpente saiu do ovo. E a gente precisa pensar agora qual é o antídoto para que essa serpente não tome corpo, né? E não envenene mais ainda a sociedade brasileira. Tem 2 coisas que eu tenho para mim, que eu acho que é fundamental para análise e para ação disso aí, sendo bem simples, sucinto. Ok, você pode ter todo um debate a respeito disso, mas eu acho que está ficando claro. É fascismo. Né? Vamos dar o nome correto para a coisa e pronto. Não, é um democrata de uma outra perspectiva, ele defende um outro tipo de democracia. Não é o fascismo, era isso. Né? Eu vou comentar nesses termos aí. Agora, porque o ponto-chave, a gente tem que pensar que as categorias elas ganham significado na concretude do real, não tem categoria que funciona para tudo, no sentido de que ela vai ter o mesmo sentido em todos os lugares. Então, no Entre Guerras, a própria expressão do fascismo, dessa direita de massas, né, ela vai assumir contornos particulares em cada lugar que vai, seja no nosso integralismo, seja no fátio italiano, seja o nazismo. Ou seja, você vai ter particularidades. Então vai ter que fazer uma referência a um elemento específico, aquela relação concreta de classe e de valores que tem naquele país. Então, o primeiro ponto para mim é pensar nesses termos. E o segundo ponto também que eu acho fundamental nessa conversa é parar, quando você fala assim, o ovo chocou, né, e tal, é isso. E parar para pensar, minha opinião, parar para pensar que não é um processo de americanização da política brasileira, né? Óbvio, né, que pelo menos da minha perspectiva teórica, forma de entender a realidade, é óbvio que a hegemonia, né, a principal potência, tem um impacto, né? O que está acontecendo no centro tem impacto na periferia, mas não é top-down. É aquela história. O Mao Tse tinha uma frase em determinado momento, quando ele vai falar das contradições internas e das contradições externas, ele falava o mesmo calor, o mesmo sol que aquece um ovo e ele vira um pintinho, aquece uma pedra, ela não vira nada. Então não adianta botar a culpa de tudo num processo de contradição externa. A gente tem as nossas dinâmicas domésticas. E eu acho que nesse caso a gente pensa as duas coisas ao mesmo tempo e tem uma percepção mais ampla, já perceber que na verdade é o que alguns já vêm falando, é esse movimento de uma ascensão de uma extrema-direita em escala mundial, com temporalidades e expressões nacionais particulares, tendo em vista as lógicas de cada lugar. Então, óbvio que quando a gente fala de Brasil, por uma série de razões e por conta dessa questão do que foi o Trump, do que é o governo atual, do que são seus filhos, como, né, tinha uma relação direta com o governo Trump, etc. E a relação com o Steve Bannon, que todo mundo, né, em algum momento coloca e não sabe muito bem como é que funciona, etc. É óbvio que alguma mímica, né, alguma mimetização vai acontecer ou aconteceu. Mas simplesmente colocar nesses termos, eu acho que empobrece a leitura. Porque a gente vai ficar olhando agora para a estrada bloqueada e vai querer encontrar ali um Capitólio. Mas aí eu brincaria e diria o seguinte, então olha para o Capitólio e acha ele uma torcida organizada do Lakers. Não dá pra... Então, tem limites. Eu entendo que são elementos analíticos interessantes,
você poder ter uma primeira aproximação com o objeto, mas eu acho que está além, vai além. Se não vira colonialismo invertido. A gente começa a manter a ideia de que a gente só utiliza o que está no centro. E acho que não é o caso. A gente tem uma outra situação. O que você falou é um ponto fundamental, né? Se você pega algumas pesquisas já consolidadas aí há décadas, isso aí está muito claro, né? Ou se você pega... É claro que existe um elemento, tanto em pesquisas qualitativas e etc., quanto no pensamento social brasileiro, no sociopolítico brasileiro. Você percebe que existe ali um elemento conservador em termos de valores da sociedade brasileira que está lá, né? Para bem e para mal, ele sempre esteve lá de alguma maneira. Então não é uma questão de que não apareceu agora, influência de... Não é tão simples assim. Né? Está aí. E a grande questão é que agora tomou a proporção que tomou, por uma série de razões. Eu acho interessante essa tua colocação, né? Porque às vezes a gente fica preocupado com essa precisão conceitual e a gente deixa de chamar as coisas pelo nome que tem, né? E claro que precisão conceitual é importante, tá? Mas é importante também fazer as devidas adaptações para entender dinâmicas que são específicas do cenário brasileiro, né? Nisso eu concordo com você absolutamente. E Léo, eu queria aproveitar o gancho para propor aqui uma pergunta, que é a seguinte, né? Agora, em 22, nessa corrida, o Lula teve que assinar uma carta para o povo evangélico, né? A carta aos evangélicos, aonde ele, entre outras coisas, né, sinaliza que não ia, não ia fazer aborto, né? Não ia criar, banheiro unissex, né? E não ia fechar a igreja. Vou falar o óbvio, né? Mas para maluquice que tomou conta do Brasil, isso passou a ser importante ser dito. Essa carta, ela não sei se reverteu votos, né? Eu tenho a impressão de que não, mas a campanha entendeu importante para poder, talvez o termo seja apropriado aqui, exorcizar, né, alguns fantasmas que tinham tomado conta do debate público naquela altura. Inclusive, essa carta, depois dela, né, deu argumento jurídico para que o PT, por exemplo, pedisse direito de resposta em redes sociais, por exemplo, como esse fascistinha aqui de Minas Gerais, o Nicolas, né, que teve que colocar na rede social uma resposta dizendo que o Lula não ia fechar a igreja. Mas 20 anos atrás, o Lula também escreveu uma outra carta, né, num contexto obviamente diferente, mas todo mundo aqui que se lembra, né, daquela eleição, se lembra da Carta ao Povo Brasileiro de 2002, onde o Lula teve que fazer um outro aceno, né? Naquela oportunidade ele teve que sinalizar que não ia colocar o Brasil fora dos trilhos do mercado financeiro, né? Ia respeitar os contratos, ia continuar com uma política de acolhimento do investimento estrangeiro e assim por diante. Então são duas cartas separadas por 20 anos, né? Escritas pelo mesmo candidato, né? Pelo candidato Lula, mas são duas cartas muito diferentes, né? Uma sinalizando para o mercado financeiro, outra sinalizando para o povo evangélico. Dá para fazer algum tipo de reflexão a partir desses dois marcos, né? Porque me parece que essas duas cartas são dois marcos que apontam para uma mudança profunda na sociedade brasileira. O que você acha? Concordo 100%. É isso. Eu tendo a ver exatamente nesses termos. Eu acho que, se a gente voltar no início da nossa conversa, né, quando eu falo ali que, na minha visão, de 2013 a 2018, a gente vai ter um processo de transformação, né? É exatamente a transformação em termos dessa polarização. O que a gente tinha na nova República, né? A gente tinha ali 20%, 30% ali que votava numa centro-esquerda e 20%, 30% que votava numa centro-direita, e a polarização se dava nesses termos ali. Talvez o Collor, já desde o Collor, talvez o caso do Collor seja um momento ainda de encaixe das coisas um pouco, porque teve aquela pauta moralista também na reta final da eleição, né? Acabam colocando isso como um ponto importante para a derrota do Lula na primeira eleição pós-ditadura. Mas dali para frente fica muito claro que, na minha opinião, essa oposição desses 60% da população ali
ela se dá em função de pautas econômicas, né? Ou seja, e aí você vai tendo cristalização no primeiro momento ali um eixo, né, PSDB, PFL, que tem essa agenda liberal, né, em alguma medida. Você vai ter Fernando Henrique as privatizações, aquele processo todo, e a centro-esquerda com uma outra pauta, né, associada a isso. E aí você pega essa primeira carta de 2002, ela é exatamente aquele momento onde há a percepção de que se podia... Você parece muito com o que está agora, né? É aquela história é quase um outro elemento. A gente fala que, por um lado, a história não se repete, né? Mas, por outro lado, ela pode ocorrer duas vezes, né? Como tragédia, como farsa. Mas aí, nesse primeiro momento, o sujeito vai e coloca, olha, estou para ganhar, mas para garantir eu faço uma carta aqui para quem ainda está meio em cima do muro, ouvindo o que... E coloca um vice-presidente como vice-presidente, uma aliança com o PL. Aí é uma maravilha ver os partidos brasileiros. Você para pensar que lá em 2002 o PL era o vice do Lula e agora o PL era o opositor do Lula e não reconhece a vitória do Lula. E o PL era outra coisa naquele momento, ou pelo menos tinha uma outra possibilidade. E os evangélicos já estavam, pelo menos um setor evangélico já estava no PL, que era aquele momento que a Igreja Universal vai em peso para o PL, né? Então é uma coisa curiosa. Mas aí você tem essa carta claramente voltada para essa oposição, né? Tentando puxar o centro ali um pouco. E, se a gente parar para pensar, isso, 20%, 30% de cada lado, 20% que nunca vota, e o resto que vai variando em função de uma questão conjuntural, um antipetismo, hoje um antibolsonarismo, e você vai ter essa turma se encaixando de alguma maneira. O curioso, que é isso que você estava colocando, é que de 2013 até 2018 vai se cristalizando uma outra centro-direita que engole essa centro-direita, e talvez mais direita do que centro hoje, né? Que engole o que era essa centro-direita. Quem cristalizava, como eu disse antes, né, na minha opinião, quem personificava essa centro-direita era o PSDB, que hoje nem está por aí. O opositor, que seria do Lula, é o vice-presidente dele hoje, né? E ao passo que essa outra direita, aí não tem mais essas questões econômicas. Ninguém lembra. Na verdade, o Paulo Guedes afundou o governo, né? Na leitura de alguns aí, quem vazou as propostas econômicas dele é que ajudou a derrubar, o que mostra que a agenda econômica ainda é relevante, né? Isso é um ponto importante. Mas mesmo assim, os debates vão se dando sempre em torno de outros temas. E essa carta é a expressão disso. Por isso que eu não acho. É o que você falou. Eu acho que não vira voto. Eu também acho que não vira voto, mas é aquela história de uma carta que ela parece estar sendo escrita para os evangélicos, né? Ela explicita que é dito que é escrita, mas ela não é. Ela é escrita para os termos do debate, que agora são termos de uma agenda moral, de uma agenda de costumes, de uma agenda mais no nível ideológico, no sentido mais raso da ideia de ideologia. O que é uma pena para o caso brasileiro, porque a gente tem uma série de dilemas com os quais a gente tem que lidar, seja o governo esquerda ou direita, mas que a gente vai ter que lidar, que é o processo de crescimento econômico, geração de emprego, desigualdade, etc. Na área econômica. Também questões importantes que a gente teve que lidar historicamente e que esse governo também foi muito complicou demais essa situação, se a gente parar para pensar a situação das mulheres, dos negros, né? Setores aí que sempre foram marginalizados na sociedade, e que esse debate ele para durante 6 anos, né? Agora a gente vai ter a discussão das cotas em algum momento aí, que vai ser fundamental também, mas vai entrar com um tom ideologizado, que é uma desgreta. Não era para entrar nesses termos, né? Não era para voltar nos termos ideologizados. Isso é uma desgrama. Então, eu acho que... E aí você pega essa carta, ela expressa... Tanto é que é curiosíssimo você parar para pensar tanto espaço nas redes sociais quanto nos debates, né? O espaço que não teve as manifestações do setor financeiro brasileiro, que ficava reclamando ali, alguns desses setores que ficavam reclamando, a gente pode ler como sendo uma reclamação de que o PT não está escrevendo uma carta igual escreveu em 2002. Né? Porque toda hora vai assim, o Lula tinha que falar quem vai ser o ministro da economia dele, quem vai ser o ministro da fazenda, e ele nunca falou. Isso não teve fez a menor diferença. Ninguém nunca perguntou. E você vê que em várias pesquisas de opinião isso não era problema para ninguém. O ponto-chave é que esse setor está aí, ele é minoritário, em termos de influenciar a agenda da eleição. Obviamente, daqui para frente ele é fundamental, né? Daí toda a discussão sobre agora que o resultado da eleição já saiu, quem vai ser o próximo ministro, etc. Se é Henrique Meirelles, quem seria. Mas é exatamente o fato de ninguém dar ouvido para esse povo chama atenção para o fato de que essa carta de 2002 ela caduca, né? E é bizarro, porque a situação é muito parecida com 2002 ou até pior, né? Ou seja, aquela composição daquela ampla aliança que é feita em 2002, que você tem que incorporar um monte de gente para tentar gerar alguma governabilidade mínima, que o Lula só consegue avançar um pouco mais na agenda que seria
mais centro-esquerda no segundo mandato. Essa aliança está pior ainda agora, né? Ou melhor, não sei, eu acho que a gente tem que ficar, é o que a gente estava dizendo, o ponto-chave é parar para pensar que conseguimos, que houve um resultado favorável nas eleições, né? E que tem uma frente ampla aí, democrática, minimamente, né? A despeito de todos os problemas e limites da democracia liberal, que eu acho que esse é o grande problema hoje, o esgotamento do modelo, né? E aí vai gerando descrença por parte substantiva da população, com relação ao que ganha votando. Expressão é isso aí, o sujeito vai lá e vota, se eu não ganhar, eu tô nem aí, vou pra rua, depois enche o saco, né? Porque eu não acredito nele, é instrumental o processo, né? Mas também não tem que entender o processo, né? Tem que entender, na minha opinião, né? Tem que entender que acabou o modelo, esgotou. Nesses tempos ele esgotou. Por isso que é o que eu estava dizendo antes, não esgotou só aqui, não esgotou só nos Estados Unidos, ele esgotou para todo lado. E você vai pensando, pegando movimentos e momentos específicos em países específicos, você vai vendo formas particulares que isso vai tomando. Desde colocando fogo em carro em alguns momentos por perceber que o Estado está ausente, não é? Em imigrantes legais ou ilegais, em países desenvolvidos ou países em desenvolvimento, até a extrema-direita mesmo, em vários locais do mundo. Então, eu acho que falta também... em algum momento, que o jogo mudou, para mim está claro. Né? Que o jogo agora mudou, está claro. As regras mudaram. Só você olhar para o que você falou, que o mais votado do Brasil é especialista em provocações baixíssimas nas redes sociais, de propagar notícias, no mínimo, questionáveis, manchetes questionáveis, que a fake news ela foi presente em todo o debate, em todos os 4 anos presente. Então a regra mudou. Uma certa civilidade ocidental, liberal, ela foi abandonada por amplos setores. No primeiro momento, particularmente da extrema-direita. Mas a grande questão que se coloca é a regra mudou. É possível voltar com 2 questões. Se é possível voltar com algum mínimo de grau de civilidade nas regras. E se quem está... No caso brasileiro, se eu vou pensar então que eu tenho uma centro-esquerda e uma centro-direita, se essa centro-esquerda, que ela entendeu que a regra mudou, acho que é claro, o povo lá é inteligente. Mas se eles estão sabendo julgar o jogo, é que eu não estou tão seguro. Porque eu não estou dizendo isso com arte de superioridade, como se eu soubesse julgar o jogo. Não, eu também não sei, não. Eu não sei nem se eu quero julgar o jogo. Essas regras. Tem esse problema também. Mas o ponto que você coloca, eu acho que é isso mesmo. Você tem as cartas são, para mim, expressão, síntese disso. Você tem uma outra polarização. Você tem uma outra polarização na política brasileira. E o medo é até onde essa polarização vai. Esse é o medo. Eu acho interessante a maneira como você coloca, né? O jogo mudou. 2 perguntas. Se dá para voltar para o jogo anterior e, se não, né? Se a gente está disposto a jogar nesses termos. Né? São perguntas importantes. Eu, por exemplo, diria que a primeira resposta é não, né? Não dá para voltar para o jogo anterior, e diria que também a resposta à segunda pergunta é não temos nem gente, nem estômago ainda para jogar o jogo nesses termos, né? Talvez aí esteja justamente a força do janonismo cultural, né, que o pessoal fala, justamente porque ele desceu para o play, não sem crítica dentro da própria esquerda, né, mas conseguiu, do jeito dele, pautar o debate não pela qualidade das informações, né, mas pelo sentimento que elas geram. Então, de fato, Léo, as 2 cartas, eu gostei da tua fala, né, demonstra uma alteração nas correlações de força no Brasil, aonde talvez o mercado financeiro, ainda que muito importante, né, deixa de ser central para os próximos passos, tanto que nem fizeram uma oposição ferrenha, né, porque sabem, né, que o governo Lula tem previsibilidade, tem garantia dos contratos, né, então nenhum liberal sério questionou, exceto aqueles que estão tomados pela raiva, né, e pelo antipetismo, pelo ódio de classes, aí, esses de fato se entregaram a esse projeto fascista. Mas a segunda carta de fato demonstra, né, a profundidade do beco que a gente se meteu, né, ou do poço que a gente caiu. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Sabia, foi que
Léo, eu não posso encerrar essa conversa sem te perguntar a questão talvez mais importante de todas, né, que inclusive motivou esse convite, que é o papel que a Galocura teve na manutenção da democracia brasileira agora em 2022. Você citou de passagem aí em algum momento as organizadas, né? A torcida do Lakers não teve nenhum papel, né, na transição do Trump para o Biden, mas aqui no Brasil já não é a primeira vez, inclusive, né, que as torcidas antifascistas se levantam para poder fazer defesas, né? E para denunciar justamente o que significa o bolsonarismo. Mas nessa conjuntura agora, nessa semana, a gente viu de tudo, né? Foi uma semana que parece que durou um ano. Desde da Carla Zambelli, né, no melhor estilo GTA, perseguindo a mão armada um homem negro, né? Aí a PRF trabalhando ativamente para a supressão de votos durante o pleito. Isso não é achismo, isso é fato, né? Isso é fato. Mais de 500 pontos de ação da PRF parando o ônibus. A gente ainda não consegue calcular o peso que isso teve na eleição. Então, alguns colegas acham que estatisticamente isso pode não ter tido um peso. A gente ainda não tem um distanciamento razoável para poder dizer. Mas o simbólico, né, disso, eu acho que está colocado, foi gravíssimo o que aconteceu. E o oposto, né? Demorou um dia para a PRF sair de uma extrema eficiência para uma extrema incompetência, né? Quando as rodovias começam a ser fechadas por esses movimentos golpistas, né? A PRF não só não age, como se soma, né? A PRF foi fazer guarda, trabalhou de guarda para golpistas, né? Mas aí acontece um fenômeno que é a rodada do Campeonato Brasileiro, né? E acontece o jogo do São Paulo contra o Atlético Mineiro, e aí a Galocura tem que descer a Fernão Dias, né? E aí isso me pegou de surpresa, eu não estava preparado para isso, né? A Galocura desce abrindo ponto a ponto, né? As imagens são maravilhosas, e depois a Gaviões sobe a Dutra, né? Antes disso, eles abrem a Marginal e vão abrindo ponto a ponto. Enfim, para além das imagens que são sensacionais, e você como atleticano roxo, aliás, todo atleticano né? Eu acho que foi um problema conceitual aqui na minha fala, mas me diga aí, o que isso significa, cara? Eu achei o máximo, né? A Galocura tinha um disque anti-bloqueio, né? Ligue pra Galocura que resolve. O que a PRF não conseguiu fazer em 5 dias, a Galocura fez em 5 minutos. Mas é um fenômeno interessante, né? De como as organizadas atuam no cenário político brasileiro. Talvez aí a gente tenha uma tendência, ou não. Pois é, cara, isso foi uma coisa muito curiosa mesmo, né? Eu também, depois eu fiquei naquele dia todo, foi na terça-feira, né? Fui absorvido por essas discussões todas aí, fui olhando, vendo, e você começa a ir vendo, é o que você disse, começa a Galocura, depois a Império do Curitiba, ela já disse que vai fazer também, depois passa um tempo, a Gaviões também faz um movimento, aqui em Belo Horizonte, ao que parece, também fez alguma coisa na escala menor aqui internamente, acho que não tinha jogo. Outros torcidas já disseram que eu vi a Mancha Verde com a torcida do Vasco também fazendo uma intervenção em algum lugar. E eu acho que a primeira coisa que é algumas coisas que de pronto eu diria que a primeira questão que é curiosíssima é que parte importante dessas organizadas, elas não estão explicitamente à esquerda ou à direita, né? É a declaração do presidente da Galocura, tem um vídeo dele, em algum momento ele fala, se tiver mais bloqueio, nós vamos tirar os bloqueios, porque eu quero ver o Galo. Eu não quero saber de Bolsonaro nem de Lula, eu quero saber quem roubou mais e quem roubou menos, eu quero ver o Galo. Então sai da minha frente que eu vou ver o Galo. E a mesma lógica de talvez uma torcida ou outra que tem, só que eu tenho um engajamento um pouco mais assim, mas mesmo assim, eu acho que o ponto que mais me chama a atenção, ou 2 pontos que me chamam a atenção dessas intervenções é, 2 ou 3, o amadorismo do processo, né, em termos de qual a real capacidade de resistência, por exemplo. Você chega uma organizada lá e derruba tudo e acabou, pronto, não tem capacidade. Então mostra também o que você já tinha dito, ou seja, não vou dizer incompetência, mas pelo contrário, né, competência no sentido da inação da PRF. Ou seja, é só o sujeito colocar 3 caminhãozinhos ali que já para tudo, a PRF não faz nada, mas na hora que chega alguém que está disposto a fazer alguma coisa de uma ação mais violenta, todo mundo pede arrego. Então, acho que esse é o primeiro ponto que me chama a atenção.
E aí a segunda questão também é essa falta de capilaridade desse movimento. Porque, ou seja, eu sou fã das organizadas. Elas estão nem aí, não querem nem saber e vão atravessando. Ele não está nem... Então, independe. E aí foi um terceiro movimento interessante que deu para ver, eu percebo assim nas redes sociais, foi o processo de bola de neve, né? Ou seja, aparece uma primeira, que naquele momento foi a Galocura, mas aparece que outras vendo aquilo quiseram também ter uma proeminência no processo e foram querendo fazendo vídeo, postando. Isso vai gerando um efeito avalanche interessante, não previsto, de como se fosse um respeito à democracia e etc, que eu acho interessantíssimo. Aí é que está o ponto. Talvez, se fosse parar para pensar, né, em processos históricos, eu diria que foi fundamental para uma coisa, essas ações das organizadas. Ela foi fundamental para revirar uma percepção derrotista que a centro-esquerda estava tendo com os bloqueios. Teve isso. Quando as organizadas chegam lá e começam a derrubar tudo, os caras veem que dá para derrubar e que qualquer um chegar lá vai derrubar. E a PRF não vai entrar na frente de ninguém. E se botar pilha para a PRF, ela vai e derruba. Eu tive a notícia hoje que parece que em Santa Catarina, já a PRF, depois desse tempo todo, ela já derrubou quase todos. Falta 10%, 5% só do que tinha de bloqueio, que ainda tinha, hoje de manhã. Então, quer dizer, eu acho que nesse é fundamental como um elemento de... Foi um dia de bloqueio a menos, por conta de ações não coordenadas, vamos dizer, da sociedade civil, que tinha outros interesses que estão para além do jogo democrático, do Estado de Direito ou não. É simplesmente a 35ª rodada do Brasileirão, que eles estão interessados. Né? Como alguém brincou outro dia no Twitter, vai ser conhecido nos livros de história como a revolta das chuteiras. Né? Mas é isso, né? Ou seja, vai chegar aquele momento da aula de história, daqui a um tempo assim, e aí? O que aconteceu? Não, então, em 2022 teve eleição e tal, mas aí o pessoal golpista foi pra rua. Ah, tá. E aí a polícia fez o quê? Ficou do lado dos golpistas. Então, como é que acabou? Teve golpe? Não. O que teve? A 35ª rodada do Brasileirão. E aí, um monte de organizada chegou, acabou tirou os golpistas do meio do caminho, porque queriam ver o jogo. Um monte de ultra, né? Como tá colocado lá no Guardian, né? Um monte de ultra atravessou falando que queria ver o jogo e pronto. E isso eu acho que gerou, eu tenho para mim que gerou esse movimento dúplice, né? Por parte da esquerda, centro-esquerda, uma percepção de que o discurso derrotista não fazia sentido, ou seja, voltou com uma percepção até carnavalesca, né? Ou seja, você tinha várias piadas, então volta com essa questão. Eu acho que ela é importante nesse momento, essa seriedade demais nunca é bom nesse sentido, então é fundamental, até para nesse contexto pós-verdade, aí, também para deslegitimar os discursos paranoicos da centro-direita. Um humor, do outro lado, ele é fundamental, na minha percepção. Mas, por outro lado, também, eu acho que gera um incômodo bem significativo na centro-direita. Na direita. Mais do que centro-direita. Na direita. Nessa direita radical que foi para o bloqueio, achava que o bloqueio ia bombar e, de repente, de uma hora para outra, se tiver 2, 3 ônibus de organizada na frente, eles conseguem tirar um bloqueio. Então, esse bloqueio não é bloqueio. Então, os caras sabem que não é bem assim. E aí eu vou para um terceiro ponto também associado a esse último, né? Um terceiro subponto, que é, eu ainda acho que isso também acho que tem algum impacto, ao mínimo que seja, mas tem, para a PRF ter uma ação mais assertiva, porque a desmoralização só aumentava. Eu acho também, A desmoralização só aumentava quando todo mundo fala, todas as piadas, né? Olha a Galocura sendo mais eficiente que a PRF. Mas você quer desmilitarizar a polícia? Se tiver aqui na sua casa, vai chamar quem? A Galocura. Aí você começa a ficar nessas coisas. Isso vai gerar um desgaste, porque tem que dar uma resposta mínima também. Então, eu acho que foi fundamental nesse processo. A ação das organizadas ela foi fundamental. E nesse caso, como membro da Galocura, que sou desde os anos 90, não praticante já há algum tempo, porque eu sento no extremo oposto do estádio, junto com os outros colegas de outra torcida, do Movimento 105, mas membro lá dos anos 90, eu fico orgulhoso de ter sido o primeiro, né? Da gente ter sido o primeiro movimento ali, de ter tido a sorte de ter sido brindado pelos ventos da história, né? Forças materiais da história, a gente ter sido brindado com essa benesse de ter tido um papel interessante imortalizado nas páginas dos jornais do Brasil e do mundo. Agora, daqui para frente, vai ser complicado, né? O que não significa desânimo, mas significa ser gramsciano, né? O pessimismo da análise e o otimismo na ação, né? Daqui para frente, é o que você estava dizendo, não é possível um governo minimamente estável sem um engajamento direto com as forças armadas no sentido mais amplo. Algum tipo de desmobilização, algum tipo de troca
de uma sinalização mais assertiva, em termos de que mostra quem que manda. Alguma coisa vai ter que ser feita nesse sentido. Esse povo que está na rua, alguma coisa tem que ser feita com relação a eles. Alguém tem que ir preso. Não tem jeito. Porque se não for, nós vamos ter 1 ou 2 anos de mobilização e que vai só piorando. E golpe eu acho muito pouco provável, para não dizer que eu acho... eu acho pouquíssimo provável ter um golpe. Mas eu não descarto um impeachment daqui a 2 anos. De fato, golpe eu também acho que está fora do radar, até porque foi, inclusive, bem articulado com o governo dos Estados Unidos, né? O Biden demorou, 30 minutos para reconhecer. Isso. Esse é o ponto-chave. Não tem ninguém que apoia fora. Então isso... Em termos de grande capital também, ninguém apoiou. Então essa é uma diferença importante, por exemplo, em relação a 64, né? Agora, de fato, internamente, a sustentabilidade do governo vai ser uma equação muito difícil, né? E eu concordo com você, alguém tem que ir preso, né? Não que eu não sou punitivista nem nada disso, mas é porque caso não seja, né, o sinal que isso vai deixar é muito difícil, né, de segurar. E eu concordo com você, eu acho que a revolta das chuteiras, né, elas fizeram justamente isso, elas ridicularizaram ainda mais a PRF, porque até então o discurso, né, nas redes bolsonaristas e em alguma parte da imprensa que eu acompanhei era isso, né, era muito difícil desfazer sem, por exemplo, o aval do Bolsonaro, né, então precisaria partir do Bolsonaro o pedido para desfazer as manifestações, caso contrário não daria para ser feito, não haveria técnica policial suficiente para isso. Aí desce a galocura e mostra que não, né? E aí ficou explícito para todo mundo que era possível fazer e que não tinha sido feito antes porque havia uma conivência por parte da polícia. Eu acho que esse simbolismo, de fato, fez diferença para que o cenário mudasse nos dias seguintes, né? Mas é isso, assim, o ano que vem vai ser um ano muito difícil, mas se o Lula tiver problema, chama a galocura, que tá aí provada. Vai ter estádio novo ano que vem? Ano que vem a gente tem estádio novo. Então pronto. Novo. Inaugura ano que vem, já está quase pronto. Aí, então não tem mais, ninguém derruba mais a democracia brasileira. Eu sou da galopura maior do meu estado e o motorista que fica parado vai tomar um tá ligado. É verdade. Como que é? Teve lá o grito de ordem lá da revolta das chuteiras, eu não sei o que. Como que era, não sei o que lá, buceta, não teve um negócio desse? Eu quero ver, é isso aí. Eu quero ver o galo, buceta. E com esse palavreado, com esse grito de ordem, os bolsonaristas fugiram. Léo, obrigado, cara, por topar gravar comigo aqui rapidinho. Eu sei que sua agenda é puxada, mas valeu, sempre bom te ouvir. E você tem cadeira cativa aqui, né? Assim como na torcida do Galo, Chutando a Escada é a tua casa. Volte sempre, cara. Valeu demais. Sempre bom te ouvir. Prazer, sempre uma maravilha conversar com você. Espero que o Geraldão tá na área aí. Grande Geraldo, ficou feliz, viu? Prometeu até nude caso o Lula ganhasse. Ainda não mandou. Aí, ó. Tô aqui agora esperando. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Cortes, edição de podcast.